Jornalista promissor da Rádio Grenal, ele começou como estagiário e atualmente é apresentador da rádio. Com o seu jeito extrovertido e carismático, faz com que o público o adore. E você também vai curtir essa figuraça do jornalismo esportivo gaúcho. Confere aí a nossa entrevista com ele, o Vai Se Catar, Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, prazer, a gente já se conhece há um tempo e eu queria saber o seguinte, tu que faz bastante futebol de base, reportagem, às vezes narrações, me diz o que tu sente daquelas pessoas, daqueles garotos jogando futebol, o sonho deles. Primeiro, uma honra te receber, Zaquel, obrigado aí pela escolha. Quero te dizer que o futebol de base é o futebol que é o marco do jovem, né? Todo jovem chega no clube querendo fazer e chegar no profissional. A vontade de ser profissional é a principal característica do jovem que chega na base para tanto Grêmio e Inter, né? Para galgar sonhos maiores. E principalmente nessa época em que os clubes estão meio que falidos, a base é principalmente a mina de ouro deles. Então eles chegam lá com um sonho e esse sonho é lapidado principalmente por profissionais capacitados, né, para isso, porque um jogador, um guri com 10, 15 anos, hoje tem sub-12, imagina só, 12 anos o guri já está chegando no clube como Grêmio e Inter. Então todo o guri que chega para jogar tanto em Grêmio quanto em Inter, eles precisam ter alguns cuidados, entre eles a euforia, né? O cara, quanto mais eufórico for para a profissão, principalmente para ser jogador de futebol, dificilmente ele consegue alçar seus voos. Acaba se perdendo. Então não deixar com que o jogador se perca, ou mais do que isso, não deixar subir pela cabeça, mesmo que com 12 anos, e o Inter e Grêmio tem diversos garotos com 12 anos que acabam a carreira porque subiu pela cabeça, entendeu? Então isso é o mais complicado. Mas o sonho de se tornar profissional, o sonho de vestir a camisa do clube do coração, principalmente de gremistas e colorados, isso é a coisa mais interessante, a característica maior da gurizada da base. Quais que tu acha que são os principais requisitos para nascer uma estrela de futebol? É uma boa pergunta, E vendo muito na base, o cara tem que primeiro se dedicar, né? O cara tem que ser dedicado. E para ser jogador de futebol, tu não ensina. O cara já nasce com esse talento, entende? Então, acho que não existe assim um requisito. O cara tem que conhecer a bola. Claro, ele tendo um talento, chegando na base, ele é lapidado. Alguns fundamentos, porque ninguém nasce sabendo tudo, sabendo cruzar, cabecear, fazer gol de bicicleta, fazer do meia-lua lá. O cara é lapidado. Então, o cara tendo alguns pré-requisitos, né, ele consegue ser lapidado e se tornar um grande jogador no futuro. E tu já viu muito na base, o que tu acha daquela coisa assim, no começo no jogador de base, eles jogam tudo com a mesma idade, 14, 15 anos de idade. Quando tu chega no profissional, que aí vai com um cara de 30 anos, não tem esse equilíbrio de idade, isso afeta o jogador que está saindo da base, e aí com isso o torcedor tem que ter um pouco mais de calma, o que não tem principalmente na dupla Grenal. Sim, é um fato. O cara que vem da base, ele tem que ter um pouco mais de calma, porque o cara tá jogando, não, por exemplo, é dividido por sub, né? Sub-10, sub-12, sub-20, sub-15. Então, o cara que joga com até sub-20, ele tá pegando gente da sua idade, até 20 anos. O cara que sobe profissional, ele até joga com o pessoal mais velho. Mas acho que esse não é o grande problema, jogar com o pessoal mais velho. Porque no futebol de hoje, o cara com 30 anos já é considerado idoso, entendeu? Sim. Então ele geralmente joga com o pessoal da sua idade. Agora, pressão. Tu vai no jogo de base do Internacional em Alvorada, por exemplo, o estádio recebe 50 pessoas. É uma outra situação. Tu vai no jogo aqui, o mínimo jogo, o Inter e qualquer clube do interior do Rio Grande do Sul, 10, 15 mil torcedores no estádio. Se tu erra na base, tem só um ou dois que vão botar lá, ó, o jogador tal errou. Se tu erra no profissional, o Brasil inteiro vai botar, entendeu? Sim. Então, a questão mais extra-campo é o prejudicial. Não vejo problema o cara com 20 anos atuar na base, ou atuar no profissional, porque 20, 24, 25... Um grande exemplo é o Ricardo Goulart, né? Que ele saiu da base e pegou um jogo contra o Peñarol, numa Libertadores, e ele foi massacrado pelos torcedores do Inter, né? Eu acho que não foi colocado no tempo certo. O que tu acha naquele momento, daquele jogo? Eu acho que o jogador não tem tempo certo, né? O jogador tem que ser utilizado, se é bom. O Ricardo Goulart é muito bom, a gente acompanhou de perto a carreira do Ricardo Goulart. Ele foi queimado no jogo contra o Peñarol, mas ele foi mais queimado ainda porque errou um gol em Grenal. E o cara, quando erra gol em Grenal... É outra situação. É outra situação. Agora, acho que a cultura tá mudando, viu? Acho que os jogadores da base estão sendo mais
entendidos assim pelo torcedor e a paciência aumentando. O Léo Ortiz é um jogador muito bom. Na base era muito bom, a gente acompanhou o Léo Ortiz aí durante 3, 4 anos. Muito pedido, foi titular. Muito pedido e a direção do Inter sabia que ele ia subir. Só que ele tá errando demais. E eu acho que a paciência com o torcedor, com o Léo Ortiz, foi até além. Porque ele vem errando desde o início do ano. Ele não vem mostrando, ele mostrou 2 ou 3 bons futebol, bons jogos, perdão. Claro. E depois ele vem errando, né? Eu acho que aí a paciência tá começando a melhorar. Tu acha que um menino que começa aos 12, 13 tem mais chance de se tornar um jogador melhor no futuro do que um que começa mais tarde, com 17, 18, ou não tem nada a ver? Não, tem sim, eu acho que sim. Acho que sim, um jogador que começa com 12, ele começa a lapidar os fundamentos mais cedo. Raramente alguém sai da... Tem só o Damião como exemplo, que o Damião nunca fez base. O Índio também. O Índio também, mas assim, o Índio era mais zagueiro, entendeu? Sim, não precisava de técnica, não precisava... Ele nem sabia os adversários que ele iria jogar, pra ter uma ideia. Então, ele era mais um zagueiro de força. O Damião não, o Damião precisa ter uma técnica, o Damião precisa fazer gols, o Damião precisa, às vezes, criar jogadas quando o time não está criando pra eles. Então, aí, o Damião é uma rara exceção, que não passou por base. Mas, um em cada 100 mil. Entre os fatores, assim, estrelismo, pressão, entre tudo isso, o que tu acha que é o que mais atrapalha um jogador de base para conseguir construir a carreira dele? Pressão ele não tem. Pressão ele não tem. A gente acompanha muito de perto a base. E a gurizada não tem pressão. Estrelismo pode ter alguns. E aí entra, o Inter tem isso que a gente vem diariamente acompanhando, psicóloga, o trabalho extra-campo, que tu vai dizer assim, ó, cara, tu não é o Ronaldinho. Tu pode chegar a ser um Ronaldinho, mas tu não é o Ronaldinho ainda. Se o cara com 12 anos achar que é o Ronaldinho, ele vai ser engolido, entendeu? Então, nesses dois requisitos, eu acho que se achar estrela, perdão, é o mais complicado. É o mais complicado, mas tem muitas outras coisas, né? Tem a vida particular, por exemplo, o cara, muita gente chega sub-10, sub-12. O Internacional mesmo, esses dias passou um relatório para a imprensa e muita gente, eu acho que uns 40% são jogadores com dificuldade de vida, entendeu? O cara não saiu das drogas, o cara ainda assalta, o cara ainda mata, entendeu? Mas ele quer mudar de vida. E para isso ele encontra o futebol. Tem muitos que não conseguem dar a caminhada, porque o cara joga futebol, mas quando volta aqui para Cruzeiro, que é aqui perto da gente, ele volta aqui para Cruzeiro, onde ele mora, ele vai assaltar, ele vai usar drogas. Então, até o sub-15 assim tem muito registro disso, que a dupla Grenal tenta tirar assim um pouco de foco, porque é interessante, né? O guri ainda tem cura, sabe? Então esse é o grande problema. É a vida particular da pessoa, que às vezes ela entra em campo. Então o cara às vezes não tem nem o que comer, imagina. A maioria dos jogadores profissionais de futebol não ganha, na verdade, um salário muito, assim, avantajado. Assim. É só 10% dos 100% de jogadores de futebol. Essas estrelas que ficam milionárias, assim, são exceção. Então, acaba que cria-se toda essa expectativa da família em cima, às vezes. Pro cara acabar num cruzeirinho ou num São José. É verdade, tem razão. Se tu pegar só Inter e Grêmio, não. Inter e Grêmio, todos os salários de Inter e Grêmio, eles são... Mas tem razão, se tu pegar no Rio Grande do Sul, deve ter uns 500 times pra mais, né? Sim. Os times de 3 meses. Tem gente que não recebe salário. No interior do Rio Grande do Sul é assim. Tem gente que não recebe salário, tem razão. E aí acaba entrando, né, em outros modos, assim. Muita gente, por exemplo, os que jogam aqui no São José, até ganha um salário razoável, porque entrou uma empresa agora que está bancando. Pega o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que o cara joga bola, mas ele tem que ser pedreiro, ele tem que ser mecânico, porque senão não vai conseguir sobreviver. E geralmente o jogador de futebol sabe como é que é, né? Ele gosta de dar aquela saidinha, deve ter assim, um estudo, assim, 2, 3 filhos, e aí complica. É, que às vezes cria-se essa ilusão de dinheiro e fama, mas é uma coisa mais... que não acontece tão comumente. No Rio Grande do Sul só tem 2 oportunidades para tu ter. Ou tu joga no Inter ou tu joga no Grêmio. Sim. Senão tu não vai conseguir. E aquilo, né? Se tu se machuca, qualquer coisa acontece, tu é tirado e já tem outro esperando tua vaca no teu lugar, né? Aquela coisa é rápida, é dinâmico. Tu vive sob pressão. Na base não muito. Se tu for fazer especificamente de base o assunto, na base não muito. Porque na base tu não vai ter nenhum. Olha, a safra de base é terrível. O cara pode se machucar, voltar aqui 3 meses que ele recupera o lugar. O Andrigo era assim. Ele se machucava muito e voltava, Porque o Andrigo tem um status de craque, coisa que não é, né? E o seguinte, aquela questão, a gente tava falando sobre jogadores
90%, de 100%, 90% serem amadores ou ganharem menos que um salário mínimo, menos que R$1.000. Tem jogadores bons em times pequenos que podiam ter mais oportunidades? Não, eu acho que muitos. Mas aí tu tem que ter um olheiro bom, né? O Inter Grêmio tem diversos olheiros. E geralmente o jogador, quando ele é bom, ele vem do time de fora, do interior de São Paulo. Lua do Grêmio é do interior de São Paulo. O Everton do Grêmio é do interior de São Paulo. O Valdívia do Inter é do interior lá do Mato Grosso, entendeu? Então, o interior do Brasil tá recheado de craques. Basta tu saber olhar, ver, identificar e conduzir a negociação. Lacerda, pra fechar, tu tem como imitar 2 jogadores, um do Grêmio e um do Inter, que sejam os novos promissores da base? Pá! Essa aí é pra pegar. Pá, boa pergunta. O Inter trabalha com alguns nomes, que a gente sabe, entendeu? Mas é difícil divulgar, assim, porque o Inter não gosta muito que divulgue. Mas um que já tá aí, o Juan, esse meio campista que jogou contra o Figueirense, é um jogador que o Inter trabalha como um potencial. O Grêmio tem 2. Tu quer ver que eu te digo? Eu quero, vai. O Grêmio tem 2, o Grêmio trabalha com dois jogadores. Vou falar um outro, acho melhor não falar. Um é o Patrick, que é um jogador de base. Mas eles têm algumas coisas que precisam melhorar. Até a gente já citou aqui alguns fatos que fazem com que o Grêmio preserve esses jogadores, entendeu? Sim. São jogadores que podem no futuro dar resultados, mas se trabalha muito, a base tem muito disso, trabalha muito nos bastidores, porque tem jogadores que têm alguns problemas e que se tu falar assim, o Patrick o Patrick vai estourar, aí pode dar um problema na transição, assim. O Patrick do Grêmio e o Juan do Inter. Lacerda, muito obrigado. Valeu mesmo, cara. Valeu, seu querido Andrei. Nós, tamo junto. Prazer, moça bonita. Obrigada. Foi um prazer e uma honra ser entrevistado por ti. Pensei que ia ser só do Andrei, esse feioso aí. Chama até mais trovador, Lacerda. Mais trovador. Fala com a Major que trabalha. O Carlinhos, ou o Wendel, eu prefiro mais o Wendel, mas tu colocando o Sacha, que faz uma recomposição, auxilia na marcação mais pra frente. O Pedro Rocha, do O Pedro Rocha, mas aí tu libera o lateral da esquerda para apoiar e tu segura mais o Ceará.